Olá, tudo bem? Bom dia. Eu vou trazer no canal umas meditações, né? E isso faz parte da nossa vida, né? E esse canal é para documentar a vida. Então, eu vou trazer algumas meditações. Eu vou tentar trazer diariamente, mas acredito que não vou conseguir. Nem que seja em post. Em post já dá, mas né? Áudio mesmo, assim, vídeo falado. É um pouco mais difícil. Agora eu tô falando baixinho porque o menino tá aqui do lado, dormindo, tá tirando um cochilo dele. Então, eu aproveitei esse momento que eu já medito para gravar, né? Para arrumar e gravar, né? Porque a gente tem que produzir um pouquinho mais, né? Mas, enfim. Então, Deus tem falado comigo essa palavra durante esses últimos dias, né? E eu costumo ler a Bíblia, uma versão NTLH. Eu gosto muito dessa versão. Então, se você está começando agora, que para você o entendimento da NTLH é mais fácil de entender, tá? Do que a NVI, do que as outras versões. Então, eu indico, se você está começando a leitura da Bíblia agora, você tem essa dificuldade em entender as palavras, né? Você começar com essa versão NTLH, tá? Essa versão que eu tenho é da NVI, mas se você pode, depois, quando você for meditar, se você tiver um entendimento mais, né, mais difícil, está começando agora, eu indico que você começa pela versão NTLH, tá bom? Mas essa aqui ele veio e é corrigida. Depois a gente vê esse detalhe. Ah, isso é só um detalhe. É importante você também que está na palavra de Deus, independente da versão. Sim, tem versões que não facilitam o entendimento, então procura ele. A gente tem que ler e entender para a gente poder praticar. A gente não pode ser somente ouvinte da palavra. A gente tem que praticar, então, senão não vai adiantar. A gente tem que ser ouvinte e praticante. Então a gente tem que aprender aquilo que a gente está lendo. Tá? E não só ouvir. Ele está promovido pela lei das mães, né? Ele está promovido sair pelo outro. Então, a meditação de hoje é em Tiago 4, versículo 13. Tiago 4, 13. Que fala assim: Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Capítulo 15. Em lugar do que viver de Deus. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como essa, é maligna. Então, quer dizer, muitas das vezes, nós traçamos planos, né? Nós fazemos planos para a nossa vida, mas a gente não coloca Deus na frente, né? A gente planeja coisas, daqui anos e anos, a gente deixa a ansiedade entrar, sabe? A preocupação entrar, mas a gente deixa Deus entrar? A gente não é nem deixar Deus entrar, a gente traz Deus para dentro desse plano, desse projeto, porque não adianta de nada a gente traçar as coisas, planejar as coisas, mas se a gente não colocar Deus nele, né? Porque o que faz as coisas dar certo é a mão de Deus estar ali. É Deus estar ali com a gente. Porque até mesmo a gente pode até pensar em fazer algo, mas às vezes Deus vai dar uma direção totalmente diferente. E essa direção diferente dá certo, porque é a direção que vem de Deus. Então, isso vem até mesmo, deixa até mesmo evidenciado a situação que a gente vive hoje em dia em relação à ansiedade. Né? O que é a ansiedade? Né? É a preocupação excessiva por coisas que ainda não aconteceram, por coisas que você pressupõe.
Então, a gente tem que trazer Deus para a nossa vida, a gente tem que convidar Deus para entrar na nossa vida, entende? Porque senão a gente está sozinho. Senão a gente fica sozinho nessa guerra diária que a gente vive. Então, qual é a mensagem, né? De Tiago 4:13. Não é eu vou fazer isso, eu daqui a um ano eu vou, daqui a 10 anos eu vou fazer isso. Não, se Deus quiser. Porque a gente não sabe nem se vai fazer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, amanhã. A gente não sabe nem se vai fazer. Frisando bem esse capítulo aqui, ó. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Hoje a gente está aqui vivo, respirando, saudável. No dia seguinte a gente não sabe. Daqui a segundos, próximos segundos, a gente não sabe. Né? Então, assim, não só trazer Deus para a nossa vida, mas colocar ela nas mãos dele. De fato, de verdade. Como a gente falou da palavra, não adianta só você saber o que está escrito aqui. Não adianta só você ouvir. Tem que colocar em prática. Tem que viver a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é um beabá para a vida. Então, se você não tem preocupações excessivas, preocupações a gente tem. A gente é ser humano, a gente tem família, a gente tem coisas para resolver. Mas a gente tem que colocar Deus na frente. Meu Deus, está na frente, Senhor. Não deixa, Pai, de nada que for fazer, venha passar à sua frente. O Senhor está na frente da batalha. Com Deus na frente da batalha, o Senhor dos exércitos, você vai perder uma batalha. Entende? E até se perder, vai ser aprendizado, vai ser sair mais forte. E passar por outras e outras e outras, melhor ainda, mais forte, mais resistente. Entendeu? Não é para morte. Né? Não é para morte. Muito pelo contrário, para sua resistência, para nossa resistência. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então a vida é isso. Hoje a gente está aqui, hoje a gente está vivo, está respirando, amanhã não mais. E isso é um fato. Não adianta bater na madeira 3 vezes, não adianta falar com amarrada, sair de perto. Não, não adianta. Isso é um fato. Né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então faz parte, a morte faz parte do ciclo da vida e a gente não pode, sabe, tentar negar isso. É algo doloroso, claro, né? É algo que a gente, né, não sabe o que se passa, né? O ser humano ele tem medo, ele tem receio do que não conhece. Mas isso é um fato, então a gente tem que se preparar. A gente não tem que se preparar só para daqui a um ano, eu vou trabalhar, eu vou para tal lugar. A gente tem que se preparar também para a morte, entendeu? E a preparação para a morte não é daqui a um ano, daqui a 10 anos eu vou morrer. Sim, ninguém quer morrer hoje, né? A gente quer morrer velho, viver a vida, dar a nossa vida para Deus, fazer a vontade dele, né? Ser feliz, ter uma família. Esse é o plano ser humano, esse é o nosso projeto. Sim, nós temos projeto. Ter uma vida boa, né? Ser próspero, em todos os sentidos. Mas a gente tem que se preparar para agora. A morte, a gente não se prepara daqui a um ano, né? Daqui a 10 anos. Para a morte, a gente se prepara para ontem. Entendeu? A gente tem prontos para a morte todos os dias da nossa vida. Isso é um fato. Porque a morte é algo que a gente não tem planejamento. Meu bebê acabou de sentar ali, eu vou lá ver agora. Vamos ver se eu vou conseguir voltar depois. Então, gente, nós somos como uma neblina, né? A nossa vida, tem versões que falam isso, neblina, usam essa palavra. Nós somos como uma neblina, que hoje a gente está aqui e amanhã não mais. Então, o principal que a gente tem que focar é sempre, meu Deus, se o Senhor permitir, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor quiser, eu vou fazer tal coisa.
entendeu? Tudo que nós formos fazer, a gente tem que colocar Deus na frente. Deus tem que ser o nosso norte, sabe? É Ele que tem que dar a orientação para onde a gente vai, para onde nós, o que vamos fazer. E quando a gente traz Ele para dentro da nossa vida, Ele direciona. Não é história da carochinha, não é utopia. É fato. Quando a gente traz Deus, quando damos Ele para dentro da nossa vida, para dirigir a nossa vida, meu Deus, seja o meu norte. Que o Senhor seja o meu norte. Que o Senhor dirija a minha vida, que o Senhor dirija as minhas ações. Que o Senhor me dê direção, me dê entendimento, discernimento do que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo falar, sabe, o que pensar. Tem um versículo que diz, nem o que pensar, nem o que devemos pensar. A próxima meditação vai ser sobre isso. Vai ser sobre esse versículo que diz em que devemos pensar, o que deve ocupar o nosso pensamento. Então a gente, agora até falando mais alto, então a gente tem que ter essa consciência. O que a gente tem que pensar? Sabe? O que eu tenho que pensar para ter uma qualidade de vida? Porque você pode pensar em coisas, mas tem pensamentos que são destrutivos, tem pensamentos que te colocam para baixo, tem pensamentos que te deixam depressivo, depressiva, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado conosco. Se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar de mim? Meu esposo. Ele tem a parte que ele pode fazer, mas tem uma parte, a parte interna é comigo, é entre eu e Deus. Porque a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus é individual, cada um tem a sua, né? O esposo tem a dele, a mulher tem a dele, o filho tem a dele, sabe? É individual. A gente quer sempre ver nosso esposo bem, nossos filhos bem, queremos estar bem, obviamente, mas é individual. A vida com Deus, cada um cuida da sua. A gente pode ajudar, olha, vigia nisso, faz isso, tenha cuidado com aquilo. Mas é a pessoa que vai decidir, definir o que ela quer realmente, o que ela vai fazer. Porque a salvação é individual, a nossa vida com Deus é individual. Tá? A gente orienta, a gente cuida, a gente exorta, mas quem vai acatar aquilo ou não é individualmente, é a própria pessoa, tá bom? Então, o que somos nós? Né? Nós somos uma neblina passageira, que hoje estamos aqui, mas amanhã não mais. Então, a gente tem que cuidar sempre da nossa vida, enquanto estamos aqui, convidar Deus para estar conosco sempre, para ser o norte dela, para ser o norte da nossa vida, para dirigir a nossa vida. E o principal, a gente tem que cuidar da nossa morte, do nosso pós-vida, né? Que é a salvação da nossa alma, que é a vida eterna, que é a vida eterna ou a morte eterna. Então, se você quer ter vida em abundância, tanto em vida, enquanto você respira nesse corpo mortal, a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa alma e do nosso espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Tem que cuidar da saúde, tem que se exercitar, tem que comer bem, temos que fazer atividade física, temos que cuidar do nosso psicológico, temos que fazer exames, né, que entram no corpo, temos que cuidar do nosso psicológico, da nossa mente, o que a gente pensa, o que a gente está nutrindo aqui dentro. Temos que ter a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, que é a nossa espiritualidade. Então, assim, pacote completo. Somos corpo, alma e espírito. Temos que cuidar dessas três vertentes da nossa vida. Tá bom? Então, em breve a gente vai voltar. Vamos fazer uma oração agora. Meu Deus, muito obrigado por essa direção que o Senhor nos deu, Pai. Nós colocamos tudo em tuas santas mãos, a nossa vida, pensamentos, nosso futuro, nosso presente. Meu Pai, a nossa alma nós colocamos em suas mãos. Nos conduza, Senhor. Nos leve até onde o Senhor quer que estejamos. Tudo nós colocamos em suas mãos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Sempre de olho no pequeno. Tchau, tchau. Até breve, tá? Se amanhã você não vier com vídeo, eu venho com postagem. Então, até lá e fiquem com Deus. Tchau, tchau.